Obrigado, Felipe. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Eu sou Marcelo Fonseca, sou economista responsável pela pesquisa macro do Opportunity. Para nós é muito importante estar podendo dividir com vocês como a gente está vendo o cenário econômico. A gente é uma casa bastante fundamentalista. Nosso processo de decisão, como o Felipe estava explicando, ele começa com o entendimento do cenário macro, tanto na parte de renda fixa, que é tocada pelo nosso portfólio manager, o Marcos Moric, que também é um economista com doutorado em Chicago, quanto à parte de gestão de ações, gerenciada pelo Luiz. E como é que a gente está vendo, então, o cenário do Brasil? A gente deu essa conotação para o cenário de um otimismo cauteloso. O que isso significa? A gente vê hoje pilares bastante sólidos para um avanço, para uma retomada consistente da economia brasileira nos próximos anos. Daí vem o otimismo. Vou falar de cada um desses pilares. A cautela tem a ver com os riscos. São riscos que a gente identifica no cenário doméstico, mas principalmente no cenário global. O primeiro pilar desse otimismo é o ambiente global. Eu acho que esse gráfico ele mostra muito claramente qual é o papel do ambiente global e como ele está se conectando e empurrando e ajudando a economia brasileira. Esse gráfico aqui é um gráfico com as taxas de juros dos principais blocos desenvolvidos, Estados Unidos em verde escuro, a União Europeia e Japão, a taxa de 10 anos nessas economias, que a gente percebe claramente uma queda substancial nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses. Ela reflete, entre outras coisas, um ambiente estrutural no mundo de baixo crescimento e um ambiente de inflação teimosamente baixa e ancorada. Com isso, os bancos centrais têm encontrado espaço para continuar estimulando a política monetária. O Japão vem levando adiante um ciclo, um programa de compra de títulos da dívida já há alguns anos. Eles vêm fazendo um quantitative easing desde meados de 2016. Mais recentemente, na verdade, no mês passado, a União Europeia, o Banco Central Europeu indicou que vai retomar o programa de compra de títulos e, recentemente, o Federal Reserve fez um movimento de 180 graus na política monetária por lá. Até o ano passado ele estava subindo a taxa de juros, no início desse ano indicou que iria ficar com as taxas estáveis por um tempo bastante longo, e mais recentemente voltou a cortar juros. E o resultado foi essa queda substancial na taxa de juros por lá. Independente disso, eu acho que essa tabela, a gente não vai se ater aos detalhes aqui, mas ela reflete, acho que mais do que qualquer outra coisa, esse ambiente de exportação de capitais para o resto do mundo. O que a gente tem aqui? A gente tem nessa coluna as principais economias maduras e nessas colunas aqui as taxas de juros por maturidade. Essa área em rosa, ela significa todos os papéis dos países que estão pagando taxas de juros negativas. Então você pega, por exemplo, a Alemanha, para você emprestar, isso está atualizado, essa tabela é uma tabela no final de agosto, mas não deixa de refletir o espírito. Atualmente, se você emprestar um dinheiro para o governo alemão, você vai pegar ele de volta daqui a 10 anos com uma perda real de 25%. Isso não tem menor sentido, na verdade. Mais recentemente, até economias muito menos sólidas do ponto de vista fiscal do que a Alemanha já tem alguns dos seus papéis oferecendo taxas de juros negativas. Até a Itália, que tem uma dívida PIB superior a 130%, já tem algumas das suas maturidades pagando taxas de juros abaixo de zero. O que isso significa? Isso significa um ambiente muito propício para procurar retorno em boas histórias. É um ambiente de fartura de liquidez, é um ambiente em que os investidores não têm onde estacionar esses recursos e estão ávidos por boas histórias de investimento. Do nosso ponto de vista, isso é fundamental. Como vocês sabem, o Brasil é uma economia ainda com um grande desafio de investimentos em diversas áreas, principalmente infraestrutura. A nossa taxa de poupança
é muito baixa. A taxa de poupança do Brasil é, hoje, em volta de 15% do PIB, para uma taxa de investimento em torno de 17% do PIB, o que significa que a gente, com essa taxa de investimento já tão baixa, a gente precisa importar a poupança do resto do mundo para financiar esses investimentos, que ainda são muito baixos também. Se a gente quiser caminhar para uma taxa de crescimento sustentável da economia mais alta nos próximos anos, alguma coisa próxima de 2,5% a 3% do PIB, a gente vai precisar subir essa taxa de investimento substancialmente, algo próximo de 3 a 4 pontos percentuais, para perto de 20% do PIB. E qual vai ser o resultado disso? O resultado é que nós vamos precisar de importar mais ainda a poupança do resto do mundo. Então, esse déficit de conta corrente, que significa essa importação de poupança do resto do mundo, que hoje é moderado, controlado, faz parte de uma das fortalezas da economia brasileira, o controle e a estabilidade das contas externas, vai necessitar um financiamento externo robusto, para manter uma taxa de crescimento mais alta. De onde vai vir esse dinheiro? O dinheiro vai vir dessa procura por bons casos de investimento. Isso é fundamental na avaliação do prospecto da economia brasileira para os próximos anos, que a gente mantenha um cenário propício para o fluxo de capitais para economias emergentes. E a nossa visão é que isso vai continuar por muito tempo. A razão para isso são várias. E a principal delas é que as economias maduras elas enfrentam problemas seculares estruturais para conseguirem crescer. Demografia, avanço tecnológico, desigualdade, todos esses fatores têm explicado a baixa taxa de crescimento econômico no mundo. Isso não vai mudar tão cedo. Então, isso é um fator muito positivo. Tá, fica à vontade. Até onde eu sei, até hoje, esse recurso não está dentro do Brasil e alguns países emergentes também não. Está indo com essa taxa negativa na Europa. Está sendo aplicado pelo curso hoje. A gente consegue identificar? Sim, os fluxos de capitais, principalmente a partir de meados de 2018, 2017 foi um ano muito bom para fluxos de capitais para economias emergentes. 2017, na verdade, desde 2016, com a recuperação da economia chinesa. 2016 foi um ano muito positivo, 2017 também, e isso perdurou até mais ou menos metade de 2018, com o início da crise da Argentina e na Turquia. De lá para cá, o mundo tem desacelerado e os investidores têm ficado mais aversos a exportar capitais para economias emergentes. O que a gente acredita é que, com o avanço das reformas no Brasil, o Brasil vai conseguir se destacar, eu vou falar desse aspecto das reformas, o Brasil vai conseguir se destacar desse ambiente e acessar esses mercados financeiros. No momento, esses recursos têm ficado nas economias maduras. Tem muito dinheiro indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm atraído capitais por duas razões. A primeira é pelo diferencial de crescimento em relação ao resto do mundo. Então, por exemplo, os fluxos de FDI, investimento estrangeiro direto para a economia real, têm se concentrado fortemente nos Estados Unidos pelo diferencial de crescimento, inovações tecnológicas, etc. E os fluxos de portfólio, por uma questão de aversão a risco com o trade war, também. O que a gente imagina, eu vou comentar do trade war mais à frente, é que na hipótese, isso é parte do nosso cenário, que a gente não vá com um ambiente de escalada mais acentuada do trade war e uma recessão global, a gente tem uma distensão desse ambiente de risco e os fluxos comecem a retornar para as economias emergentes seletivamente. Ou seja, procurando os casos que têm bastante retorno interessante ou casos de reforma, como é o caso do Brasil. Segundo motivo que nos deixa, segundo pilar que nos deixa otimista com relação ao Brasil, aí tem a ver com o cenário local, que é essa inovação na política brasileira, né, nos últimos meses, que a gente tem chamado de parlamentarismo de coalizão. Como todo mundo sabe, depois da redemocratização, o regime presidencialista no Brasil tem funcionado com uma grande simbiose, ou vinha funcionando por uma grande simbiose com o parlamento. Era um parlamento muito forte. A Constituição brasileira dotou o parlamento com poderes que são equivalentes a um regime parlamentarista, mas dentro de um regime presidencialista.
Isso levou, como a gente sabe, à necessidade dos governos construírem maiorias parlamentares, colocando para dentro do Poder Executivo as lideranças políticas do parlamento. Bom, a história eu não preciso contar para vocês, a gente sabe como é que isso acabou no mensalão, no petrolão, e mais recentemente uma eleição que varreu Brasília. Foi uma eleição fortemente anti-establishment, uma renovação do parlamento superior a 50% e um desejo muito grande da sociedade de mudança desse regime. Eu não vou entrar no mérito se foi correto ou não a opção do presidente Bolsonaro por mudar essa lógica de funcionamento. Mas o fato é que, se a gente fosse imaginar lá no início do ano e pensar que, quando a gente estava lá em janeiro, que o presidente não iria seguir naquelas regras de funcionamento do regime político que vigoraram durante os últimos 20 anos, como é que a gente conseguiria aprovar reformas? Ainda mais um presidente que tem, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, desgastado a sua popularidade fortemente. Né? Essa pesquisa aqui do Datafolha de agosto aponta que a taxa de reprovação, de desaprovação do governo Bolsonaro, do presidente, já está superior a 38%, muito acima do que a gente viu nos primeiros 8 meses dos últimos 3 presidentes eleitos. Então a gente tem aqui um puzzle, né? Como é que esse presidente, que renegou a lógica do presidencialismo de coalizão, num ambiente de desgaste de popularidade muito, muito forte, conseguiu levar adiante uma reforma tão impopular como a reforma da Previdência. E a gente enxerga 2 motivos para isso. O motivo é que Brasília entendeu o recado das urnas. Como eu havia dito, a eleição foi uma avalanche, foi um tsunami em Brasília. Brasília percebeu que a população está enraivecida e quer resultados. Então, as lideranças capitaneadas pelo Rodrigo Maia entenderam que precisam dar uma resposta para essa demanda da sociedade, ou então eles vão perder o emprego na próxima eleição. Então, isso eu acho que é um primeiro fator. O segundo fator, a gente acha que a própria sociedade vem amadurecendo nos últimos anos. O modelo econômico populista, baseado na expansão do consumo e na presença forte do Estado, foi um fracasso, gerou 13 milhões de desempregados, e a insistência, né, desde do impeachment para cá, em se apresentar uma solução para isso através de reformas, tem incutido efeito em termos de mudar a percepção da sociedade para a necessidade de se avançar com uma agenda mais liberal, uma agenda mais reformista. Como é que a gente vê isso? Acho que tem um exemplo muito grande no próprio processo de aprovação da Previdência. Né? Quem queria imaginar, há pouco tempo atrás, que a gente iria passar uma Previdência robusta como essa que foi aprovada, sem protesto nenhum na rua. Né? Qualquer lugar do mundo, a gente que passou por reformas tão duras como foi essa reforma da Previdência, a gente identificou resistência muito forte da sociedade. E aqui foi o contrário. Essa pesquisa aqui do Datafolha, essas 2 pesquisas do Datafolha, uma de abril e outra de junho, mostra como virou a opinião pública em relação a esse tema. Lá em abril você tinha ainda uma minoria mais expressiva, mas ainda minoria a favor da reforma da Previdência, contra uma maioria contra, e já em junho isso daqui já tinha se revertido. Quando a gente olha pesquisas em relação a outros temas que no passado eram muito caros, muito polêmicos, como privatização, o mesmo fenômeno está acontecendo. Então a gente entende que tem esses 2 fenômenos na sociedade brasileira. E o que isso tem viabilizado? Isso tem viabilizado a possibilidade de avançar com uma agenda de reformas muito, muito ambiciosa. Eu acho que isso aqui, algo como o que a gente está vendo aqui, não tem paralelo desde meados dos anos 90, no governo Fernando Henrique. Então, a reforma da Previdência, eu coloquei ela como aprovada, na verdade, ela está pendente no Senado. Depois do acordo de ontem, com relação à repartição dos recursos da sessão onerosa, é muito provável, quase certeza, que esse tema vai ser encerrado no dia 22 lá no Senado. Também já aprovamos uma medida provisória muito importante, que é uma medida provisória que vai no caminho de desburocratizar, desregulamentar e melhorar a vida do empresário, que foi a MP da Liberdade Econômica.
Foi aprovado também o novo marco das telecomunicações, que é uma revisitação da Lei Geral das Telecomunicações, aprovada nos anos 90, que foi introduzida num momento onde a realidade das telecomunicações era uma realidade de telefonia fixa, etc. Agora ele faz, esse novo marco faz uma revisão, um update dessas regras com o mundo de internet, banda larga, etc. Aprovada a entrada de capital estrangeiro nas companhias aéreas. Tem toda uma discussão muito relevante sobre reforma administrativa, que vai ao encontro da necessidade de você redesenhar, repensar a estrutura de cargos e salários do setor público, que é fundamental para garantir a continuidade do ajuste fiscal e a preservação do teto de gastos. Sessão onerosa, PEC dos gatilhos da regra de ouro, a privatização da Eletrobras, novo marco de agências reguladoras deve sair no ano que vem, a autonomia formal do Banco Central deve sair esse ano, PL do saneamento deve ser votado agora em outubro, enfim. Só para os próximos 2 anos já é uma agenda sem paralelo nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Segundo motivo, terceiro motivo para o nosso otimismo, tem a ver com a retomada da atividade econômica. Esse gráfico, ele é um gráfico decepcionante, ele mostra que essa retomada tem sido muito gradual desde o final ali da recessão, uma recessão que foi longa, profunda e muito dolorosa, né? Comparando essa retomada agora com os 2 outros grandes ciclos recessivos no passado, aqui no biênio de 81 e 83 e nos anos de 89 e 92, ela tem sido muito mais lenta e deixado muita ansiedade. A taxa de desemprego ainda está em 2 dígitos, o nível de ociosidade das empresas no setor industrial, principalmente, está em níveis tão altos quanto estiveram lá no pico da crise financeira global em 2008. Então, tem muita ansiedade para essa retomada acelerar. E o que a gente está vendo nos últimos meses são alguns sinais incipientes de que isso começou a acontecer. O primeiro deles, não sei se é o primeiro deles, mas um que foi, eu acho, muito relevante, foi a divulgação do PIB do segundo trimestre. Divulgação agora em agosto. Não só pelo headline, né, pelo número fechado, que foi de 0,4%, tinha muita gente esperando esse número próximo de 0, ele surpreendeu para cima, como também pela composição. Desculpa aqui o gráfico, que é um pouco confuso, mas deixa eu ajudar vocês a ler aqui. A gente está no segundo trimestre, como eu falei aqui, a barra verde é o PIB fechado, né, o número do headline 0,4%, mas o que chamou muito a atenção foi essa composição dele. Quando a gente olha essa barra grande aqui, é a formação bruta de capital fixo ao investimento. Depois de 2 trimestres em queda, o investimento deu um salto muito forte no segundo trimestre. Por que isso é importante? Bom, é importante porque não vai haver recuperação sustentável no Brasil se o investimento não se recuperar, né? Então, o modelo econômico do consumo acabou, não tem mais como a gente fomentar esse modelo como foi feito no início dos anos 2000, e daqui por diante a fonte de crescimento, ainda mais com um mundo que cresce muito pouco, a fonte de crescimento vai ter que ser os investimentos. E a gente começa a ver sinais de que isso está começando a acontecer. Outro sinal que nos deixa confiantes com a retomada do investimento tem a ver com o que a gente chama de mecanismo de transmissão da política monetária. O que é isso? É o canal do crédito. A política monetária ela opera por canais diversos, ela opera pelo canal da expectativa, ela opera pelo canal da taxa de câmbio e ela opera principalmente pelo canal da demanda agregada através da expansão do crédito. Então, quando a gente olha os últimos dados de crédito divulgados pelo Banco Central, a gente tem motivos para ficar confiantes de que essa engrenagem de funcionamento da política monetária começou a girar. Então, aqui, nesse gráfico da esquerda, eu tenho o crédito para as grandes empresas. A linha escura é o crédito bancário, o crédito total, desculpa, bancário e não bancário. Ele vem acelerando nos últimos meses, num ritmo ainda gradual, com o crédito bancário contraindo. Você vai falar, pô, Marcelo, você não está dizendo que o crédito está melhorando? É verdade, ele está melhorando, mas ele está mudando. Ele está deixando para as grandes empresas ser um crédito intermediado pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário, e passando
Agora, pelo mercado de capitais, que é essa linha laranja, crescendo nos últimos 12 meses mais de 30%. Isso daí, entre outras coisas, é o efeito XP. O efeito XP levando para o tomador final de recursos oportunidades de investimento que antes eram exclusivas do sistema bancário. Então, as debêntures, por exemplo, representam esse fenômeno que está acontecendo aqui com o crédito para as grandes empresas. Mas isso no lado das grandes empresas. O que nos deixa também muito construtivos é o que está acontecendo para as empresas que a gente chama micro, pequenas e médias, que é um sinal aí de retomada nos últimos meses, aí já dentro do crédito bancário, desse tipo de crédito. Por que isso é importante? Porque micro, pequena e média é quem basicamente contrata no Brasil. As grandes empresas elas são mais mecanizadas, são mais intensivas em capital fixo. E quem contrata, de fato, quem é intensivo em capital humano e trabalho no Brasil, na verdade no mundo, são as pequenas micro e médias empresas. E a gente começa a ver uma recuperação substancial, quase 10% de crescimento nos últimos 12 meses, do crédito direcionado para essas empresas. O impacto disso, a gente vai ver, na verdade já está começando a assistir, é o aumento da expansão, a expansão do emprego para formal. Aqui são os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregos Formais do governo. A gente teve uma sangria muito forte durante a recessão, entre 2014 e 2016. Mais recentemente, o início de recuperação, desaceleração em 2018 com a crise na Argentina, com a eleição conturbada aqui no Brasil, e as últimas leituras mostram um indício de retomada na criação, na geração de emprego formal. Por que emprego formal é importante? Bom, os motivos são óbvios. Eles permitem acesso a crédito de mais qualidade, mais barato, e eles, em geral, têm uma qualidade, um salário médio maior do que o emprego informal. Então, isso começou a acontecer também. Outro motivo para a gente estar confiante com o cenário doméstico, de que o Banco Central vai continuar sendo uma força aí propulsora da economia brasileira, é a inflação. Hoje foi divulgado o IPCA de setembro, a gente teve mais uma deflação, 0,04% de deflação. Paridade, quando a gente olha para os núcleos de inflação muito baixos, esse gráfico está desatualizado, mas ele captura o mesmo espírito. Núcleos de inflação rodando próximos de 2% ao ano, a nossa meta é 3,75% para o ano que vem. Quando a gente olha os índices de difusão, que a proporção dos itens dentro do IPCA estão apresentando inflação positiva, ou seja, inflação acima de zero, a gente se encontra aqui num dos níveis mais baixos dos últimos 15 anos. Significa que esse comportamento benigno da inflação nos últimos meses é um comportamento disseminado, ele não é causado por um ou outro item dentro do índice, é uma coisa bastante disseminada e robusta. O que isso indica? Que a gente vai continuar tendo o Banco Central conseguindo repassar para a economia brasileira esse impulso monetário global que a gente está vendo em todo lugar. Então a gente espera para os próximos meses mais 100 basis points de cortes de juros, pelo menos, trazendo a Selic para 4,5%, talvez até abaixo disso, a depender da velocidade da recuperação da economia. E isso vai ajudar naquele ponto que eu falei anteriormente, a continuar girando a engrenagem do mecanismo de transmissão da política monetária e do crédito. Bom, dito isso, são pilares que nos deixam otimistas em relação ao cenário global. Agora entra a questão dos riscos. Por que a cautela? A gente enxerga dois principais vetores de riscos para o cenário. O primeiro deles tem a ver com o binômio trade war, desaceleração global, né? Nessa tabela aqui, a ideia não é de vocês aqui, é só dar uma ideia de ordem de grandeza. Aqui a gente tem as principais economias desenvolvidas e emergentes e o comportamento do que a gente chama
de um índice muito acompanhado pelo mercado, que é o PMI Manufacturing, é um índice de sentimento do setor de manufatura, que é o setor que está sofrendo o aperto do trade war. O que a gente assiste nos últimos meses, aqui eu pegando a linha do mundo, do agregado, é um desaquecimento. Verde significa mais quente, mais forte, vermelho mais fraco. Então, portanto, é um desaquecimento generalizado da atividade industrial global. Então, esse é um risco muito latente no cenário. Essa é a outra face, na verdade, daquela moeda que eu falei anteriormente, do fluxo de capitais, do ambiente de liquidez farta, etc. Então, esse é um risco que está latente, e o perigo disso é virar uma recessão, o que poderia fazer com que esse cenário benigno para fluxo de capitais passasse a ser um cenário mais defensivo, mais averso a risco. O trade war, obviamente, é um tema que está pautando essa aceleração. A gente não tem nenhuma grande expectativa a respeito da solução desse conflito. Esse conflito não é um conflito simplesmente sobre comércio, não é um problema, digamos, de renascimento do mercantilismo do século XIX, que está acontecendo entre Estados Unidos e China, vai muito além disso. Está por trás dessa briga, uma briga pela hegemonia econômica, política e militar no século XXI. Então a gente não tem nenhuma expectativa de que o trade war vá se solucionar nos próximos meses. O que a gente espera? Por que a gente tendo isso em vista, a gente não está pessimista? O que a gente espera é que os custos dessa disputa eles sejam, de uma certa forma, distendidos no tempo. Que essa disputa não vá escalar para um nível que possa trazer a economia mundial para uma recessão. Essa semana é uma semana muito importante para esse tema. A delegação chinesa está nos Estados Unidos para negociar com o alto escalão americano um armistício, vamos dizer assim, nessa disputa. A gente tem para a próxima semana programada a entrada de tarifas de 15% em cima de 200 bilhões de dólares de importação de produtos chineses para os Estados Unidos. E o que a gente espera é que a gente tenha uma prorrogação adiamento dessa introdução dessas tarifas. Vamos chamar assim mini deal. Isso ajudaria a manter a economia global num equilíbrio estável, mas pelo menos evitando cair numa recessão. Do lado doméstico, qual é o principal risco? Acho que o principal risco é a perda da paciência do meio político com a lenta e a demora da recuperação. Eu vinha falado que a gente está ficando mais construtivo com a retomada, que há sinais de melhora em crédito, na composição da atividade econômica, do PIB, com inflação baixa, Banco Central empurrando com quedas de taxas de juros, mas a gente pode estar errado, a gente pode estar vendo um falso positivo e essa retomada ela demorar mais para acontecer. Qual que é o problema? O problema é que a gente ainda está com uma sociedade, um público muito machucado. Se você olha, por exemplo, medidas de subutilização de mão de obra, que é uma medida de taxa de desemprego mais ampla do que simplesmente aquela divulgada pelo IBGE, você inclui aqui na medida de desemprego o efeito desalento e o subemprego, essa taxa de desemprego ainda está muito alta. Ela está estável em torno de 24%. Qual é o problema disso? O problema disso é que começa a criar, se a recuperação não chegar, uma ansiedade, tanto na população quanto em Brasília, que é um reflexo, é uma concha acústica do que acontece nas ruas, uma ansiedade em tentar se remediar esse problema com políticas que já fracassaram no passado. Recentemente a gente viu aquela discussão no final de agosto, início de setembro, a respeito da possibilidade do descumprimento do teto de gastos, como já é um indício de que Brasília está, de uma certa forma, incomodada com a lentidão da retomada. Isso foi abafado pela equipe econômica, ainda bem, não vamos ter esse problema no orçamento do próximo ano, mas esse problema pode surgir no ano que vem, quando a gente estiver assistindo a negociação do orçamento de 2021. Então, o risco a ser monitorado se essa velocidade da retomada não acontecer, como é que isso vai permear
o ambiente político em Brasília, porque o risco é o governo se cansar, é o Congresso se cansar e voltarem a tentar aquelas medidas fáceis, mas de resultado de curto prazo, sem consistência de longo prazo. Como é que a gente está navegando do ponto de vista do posicionamento desse ambiente? Né? Um ambiente positivo, com sinais bastante construtivos para médio e longo prazo e com riscos. Pensando aqui nas classes de ativo diferentes, começando com o câmbio. O real a gente não gosta, estruturalmente. A gente acha que o ambiente global que a gente vive é um ambiente muito favorável ao fortalecimento do dólar. Seja por conta da permanência desse ambiente de conflito com o trade war, seja pela continuidade da diferença de crescimento entre os Estados Unidos e o resto do mundo, o dólar deve permanecer como uma moeda forte nos próximos anos. Isso a gente consegue ver em dois fundamentos muito importantes para o desempenho do real. Nesse gráfico da esquerda, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei em azul, no eixo da esquerda, a taxa de câmbio real contra dólar, e na taxa direita uma cesta, um índice, que a gente chama índice do Morgan Stanley da cesta do dólar. É o dólar contra os seus principais parceiros comerciais. E o que a gente percebe é que existe uma correlação muito forte entre essas duas coisas, principalmente nos últimos meses. Essa correlação se acentuando com a sincronização da desaceleração global e o acirramento do trade war. Então, a mensagem que isso passa para a gente é que o real está muito mais sujeito às flutuações do cenário internacional e do dólar em particular do que aos fundamentos domésticos brasileiros. A mesma coisa a gente percebe quando a gente olha o real contra uma cesta de commodities exportadas pelo Brasil. Aqui eu inverti o eixo, né, porque a cesta de commodities subindo, o real aprecia, então eu tive que inverter o eixo. E o que a gente percebe é que nos últimos meses, com a desaceleração econômica mundial, a queda no preço das commodities vem puxando o dólar real para cima. Então, os dois fundamentos muito relevantes para a precificação do real são desfavoráveis à moeda. A gente não gosta do câmbio. Juros a gente gosta ainda. Apesar de estar com os prêmios bastante comprimidos, a gente acha que o cenário de inflação, como eu havia comentado anteriormente, é um cenário muito benigno para juros. Então, nessa tabela, o que eu faço? Eu tento simular as projeções de inflação do Banco Central. O Banco Central divulga 4 cenários no relatório de inflação. E aqui eu fiz um exercício com 2 cenários de câmbio distintos, o real a 4,15 e o real a 4,40. E o que a gente percebe? Que para o ano que vem, que é o horizonte que o Banco Central está mirando para definir a política monetária, a inflação continua lá muito próxima de 4%, que é a meta. Ou seja, tem ainda isso com uma taxa de juros de 4,5%. Ou seja, tem espaço, mesmo que o câmbio continue sofrendo alguma pressão adicional, tem espaço para o Banco Central entregar alguma coisa próximo de 4,5% de juros, pelo menos. Então, a gente gosta de juros ainda. E bolsa, eu acho que é o principal, vamos dizer assim, o principal cavalo nesse cenário de reformas e aceleração de crescimento. No gráfico, o Luiz vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse tema, mas só para trazer o aperitivo aqui, no gráfico da esquerda a gente tem a relação preço-lucro da bolsa de vários países da América Latina. Aqui o Brasil é a linha preta. O que a gente pode perceber é que, por essa métrica, obviamente existem outras, mas essa aqui é uma bastante olhada, não parece que o Brasil esteja excessivamente caro, apesar da bolsa a 100 mil pontos. Outra coisa importante que tem sido muito relevante para o comportamento da bolsa é essa migração de recursos da renda fixa, capitaneado e, digamos, impulsionado por vocês, da renda fixa para a bolsa. Essa aqui é a captação líquida dos fundos de investimento no mercado acionário nos últimos meses, e o que a gente nota é uma aceleração muito forte recentemente. Então, é um ambiente onde a gente tem, do lado dos fundamentos,
do lado do preço ainda, um prêmio razoável para se investir na Bolsa, e do lado digamos, da realocação de portfólio na economia brasileira, em função dessas taxas de juros ineditamente baixas, um ambiente de migração contínuo nos próximos anos para a Bolsa. Isso deve ajudar bastante essa classe de ativos a se destacar aqui no Brasil. Bom, isso é da minha parte. Se você tiver alguma pergunta, daqui a pouco eu... Pode, claro. Imagina. Perfeito. Olha, sem dúvida. O impeachment do Trump, eu acho que tem um efeito de antecipar o calendário eleitoral. A chance dele ser impedido é muito baixa, até porque o Senado está na mão dos republicanos. Os republicanos não vão, a menos que aconteça alguma coisa excepcional, que é uma revelação escandalosa, os republicanos não devem impedir o presidente, mas isso causa uma antecipação do processo eleitoral. E com um agravante, que é o seguinte: o principal concorrente do Trump, que é o Joe Biden, está envolvido por esse escândalo até o pescoço. O filho dele tem relações com a Ucrânia, ele trabalhou na empresa de energia lá nos últimos anos. Então isso pode ajudar a desgastar a imagem do Joe Biden. Qual o problema disso? É a ascensão da principal concorrente do lado do Partido Democrata, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren vem com um discurso muito populista, polarizando ao extremo com o discurso do Trump, né, defendendo taxação substancial de fortunas, defendendo intervenção nas empresas de tecnologia para a diminuição do monopólio, defendendo expansão fiscal abrupta, como Medicare para todo mundo. Então, isso deve fazer, se você tiver um acirramento do processo de impeachment, com que a eleição americana ela comece a ter uma característica de eleição de economia emergente, que é uma eleição com uma cauda ruim muito grande. Elizabeth Warren, nas últimas pesquisas, ela tem se mostrado competitiva contra o Trump. Então, se ela se destacar como o principal concorrente do campo democrata, os mercados devem começar a colocar algum prêmio para o cenário Elizabeth Warren. Então, isso é um elemento negativo do cenário, tanto para mercados como para crescimento econômico. Se você é um empresário dos Estados Unidos e percebe que existe uma chance razoável de uma eleição tão complicada como essa, o que você vai fazer? Você deve segurar os investimentos. Né? Isso deve ajudar a desacelerar a economia americana mais ainda no ano que vem. Então, isso é um elemento novo e na margem negativo, sim, para o ambiente de risco.